Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Bendiz, ó Senhor, o Senhor é maravilhoso, amém, igreja? Eu quero compartilhar com a igreja também uma bênção que para mim é muita alegria e eu fiquei muito feliz, porque o meu neto de 15 anos passou pelas águas, domingo, e foi um domingo maravilhoso, porque eu tenho certeza que houve festa no céu, não só por causa dele, mas por todos aqueles, né, que se entregaram e se renderam aos pés do Senhor. Então eu estou muito feliz e eu quero, né, falar com os irmãos que ele passou pelas águas. O Lucas, quem conhece ele sabe de quem eu estou falando, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias, Jeremias capítulo 18, nós vamos meditar nesta noite, nesse versículo, que ele fala a respeito de vaso, ele fala a respeito de nós, porque nós somos esse vaso na mão do oleiro, nós somos que ele vem trabalhando na nossa vida, e que quando nós nos entregamos nas mãos do Senhor, não é nós que falamos para o Senhor da forma assim, vai ser dessa forma, não, é Ele que trabalha em nós. Então nós vamos meditar nessa noite, Jeremias capítulo 18, 1 em diante. Amém? Glória a Deus, aleluia. É um versículo muito conhecido de quem estuda a Bíblia, quem lê. Ele fala muito em nossos corações. E ele fala para a igreja do Senhor. Ele fala porque nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo. Se nós estivermos ligados em Cristo, nós somos nova criatura na presença do Senhor. E quando o vaso é preciso ser trabalhado, nós devemos nos entregar e nos render aos pés do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. A palavra que veio a Jeremias dizendo assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desça à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo em sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? E diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar ou para derribar e para destruir, presta bastante atenção, igreja, no 8 diz assim, se a tal nação contra a qual falar se converter das suas maldades, também eu me arrependerei do mal que pensavas em fazer-lhe. E no momento em que eu falar glória a Deus, no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, diz o Senhor, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem em que tinha dito e lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor,
eis que estou forjando. Dizendo assim, diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal contra vós, e projetos de um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um aos seus maus caminhos, e melhorarei os vossos caminhos e as vossas ações. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode se sentar. Essa passagem que fala a respeito do vaso nas mãos do oleiro, aqui fala com Jeremias que para ele descer à casa do oleiro, que ali o Senhor queria falar com ele, por algo que muitas das vezes o Senhor deveria estar falando com Jeremias e ele não ouviu a voz de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que eu e você somos essa casa de Israel. Eu e você somos a pessoa com quem o Senhor quer falar nesta noite. Eu não sei o que você faz, eu não sei os seus caminhos, mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus está olhando para mim e para você. Ele conhece as intenções do nosso coração muito mais do que nós possamos imaginar. A palavra de Deus fala que quando Jeremias desce à casa do oleiro, era para ele ir e observar que naquela roda estava sendo feito um vaso. A Bíblia não fala o que eu vou falar aqui e não estou colocando e nem tirando da Bíblia. Isso é a análise da irmã Isabel, tá, igreja? A irmã Isabel, pensando com ela. Eu vejo aquela roda na mão do oleiro, é a nossa vida, é a nossa caminhada aqui na terra. Ela vai girando, como eu e você estamos caminhando. E nessa caminhada nós temos obstáculos, nós temos lutas, nós temos percas, nós temos momentos felizes e momentos que nós temos que enfrentar, decisões que temos que tomar. Por isso que Jeremias desce à casa do oleiro para se ver o que estava acontecendo. Porque no momento que ele estava ali, era porque Jeremias precisava ouvir a voz de Deus. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui, porque eu creio que você precisa de uma resposta. Você não veio aqui para um passeio, você não veio aqui simplesmente porque é o grupo de mulheres que está, não, você veio aqui porque o Senhor está aqui, o Senhor vai trabalhar na sua vida, e nós possamos nos entregar e deixar que Ele faça isso, porque quando nós confiamos, quando nós entregamos nas mãos do oleiro, Ele faz o melhor para cada um de nós. E diz a palavra de Deus que ele, observando o oleiro fez um vaso, e aquele vaso não estava na vontade, bonito como nós, né? Como ele queria que fosse feito. Assim somos a nossa vida diante do Senhor. Muitas das vezes o Senhor olha para mim, olha para você, e Ele quer moldar cada um de nós. Para que Ele molde a nossa vida, para Ele que transforma a nossa vida, é preciso nós descermos. Quando fala descer a casa do oleiro, representa e a casa do Senhor. Na sua casa também é uma casa do oleiro, que você possa falar com o Senhor, que você possa ouvir a voz de Deus e Ele te mostrar o que você tem que consertar. Que essa passagem que fala sobre Jeremias 18, irmãos, eu creio que era para a igreja dos dias de hoje. É para nós, para que nós possamos ver tudo que está acontecendo lá fora, e nós falar com o Senhor: Senhor, me molda, me muda, me transforma. Porque esse vaso que é eu e você, só vai conseguir atingir o objetivo, só vai alcançar a vitória que o Senhor tem para mim e para você, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não existe vaso não existe o vaso que não possa, ele tem que estar cheio da presença e da graça de Deus. E diz a palavra de Deus que quando ele vai, ele ouve e observa tudo que estava acontecendo naquela roda, o oleiro fazendo aquele barro. E muitas das vezes Deus faz isso comigo e com você.
Deus começa a trabalhar na minha vida e na sua. E muitas vezes dói. Muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes o Senhor tira algo de nós, porque está trabalhando, atrapalhando a nossa caminhada com o Senhor. Muitas das vezes o Senhor começa a agir, porque eu e você somos um vaso nas mãos do oleiro. E o oleiro, ele faz o que quer conosco, mas é aquele oleiro, não é o homem que eu estou falando, é o oleiro chamado o Senhor. Porque é Ele que conhece cada um de nós. É Ele que nessa noite está vendo o seu pensamento. É Ele nessa noite que está vendo o que você está precisando. É Ele que está observando o que você veio buscar. É Ele que está vendo o que você está necessitando. E somente Ele pode fazer desse vaso um vaso novo. Só Ele pode mudar a sua vida. Porque nós estamos no momento, não é de ficar brincando, porque nós estamos no momento de estar firme na presença do Senhor, porque se o vaso estiver cheio, nós vamos vencer e nós vamos romper. Se o vaso estiver renovado, nós vamos passar pelas provas, nós vamos passar pelas lutas, mas nós vamos ser mais do que vencedores no nome de Jesus, porque nós não andamos aqui por aquilo que nós sentimos, nós não estamos aqui porque nós queremos, nós estamos aqui porque nós somos chamados, nós estamos aqui porque somos luz do mundo, e a luz do mundo ela tem que brilhar, o vaso tem que estar preparado, o vaso tem que estar cheio da presença de Deus. Quando a irmã Sara perguntou qual seria o tema, eu falei com ela até meio, eu vou falar o tema, eu falei, Senhor, mas por que isso? O tema que nós colocamos na nossa mensagem foi: o vaso quebrado não deixa de ser um vaso. Por quê que ele não deixa de ser um vaso? Muitas das vezes eu quero trazer para nós, muitas das vezes a gente vai lá na loja, compra um vaso, ele está lindo e maravilhoso, de repente da saída da loja para cá, ele pode dar um trincado, ele pode quebrar, ele pode ter alguma coisa que não vai ficar legal no centro de uma mesa. Mas eu quero dizer para você uma coisa, não é porque ele está rachado ou quebrado que nós temos essa mania de colocar ele num cantinho e deixar ele lá. Não é isso que nós fazemos, nós queremos coisas boas. Mas aquele vaso, quando a gente compra, ele está perfeito e teve algum problema, nas mãos de quem sabe trabalhar, ele se torna novo, ele se torna mudado, ele se torna até melhor, porque a pessoa vai reforçar aquele vaso. Assim, igreja, eu e você, pois nós viemos para a presença de Deus cheio de problemas, nós viemos para a presença de Deus cheio de coisas que não agradavam os olhos do Senhor, e o Senhor nesse período ele veio o quê? Moldando, ele veio transformando, ele veio limpando. Mas como no meio da nossa caminhada aqui na terra, na nossa caminhada, nessa batalha que eu e você vivemos, nós temos as fraquezas da nossa vida. E muitas das vezes as pessoas acham que é um vaso quebrado ou um vaso rachado, é uma pessoa que está em pecado. Não, muitas das vezes nós lutamos tanto, nós batalhamos tanto, nós queremos tantas coisas. Muitas vezes as pessoas falam, você vai vencer, mas muitas vezes nós não conseguimos. Não é que nós não conseguimos, é porque não era para ser. E às vezes sentimos cansada, o vaso se torna o quê? Desanimado, o vaso se torna o quê? Que somos nós, porque não é tantas lutas, é tantas coisas nas nossas vidas, que nós falamos assim, o que é isso que está acontecendo? Mas quando eu olho para a palavra de Deus, o Senhor mostra para mim e para você, que nós podemos ser renovados, que o Senhor ele é poderoso para nos sustentar com a forte mão dele. Ele é poderoso para nos dar vitória diante das nossas batalhas, porque nós somos fortes. Se nós estamos batalhando, se nós estamos de pé, é porque Deus tem nos sustentado. E quantas coisas que nós vimos na nossa vida, quantas coisas que nós perdemos, coisas que nós não queríamos perder e perdemos, quantas coisas que você deseja e você não vai ter. Olha para o alvo que é Cristo, porque se o vaso estiver pronto, nós vamos romper.
E para que o vaso esteja pronto, é preciso estar cheio da graça e do conhecimento da palavra de Deus. Para que tudo que vier sobre este vaso não venha nos impedir de caminhar, não venha deixar os desânimos da nossa vida, não venha deixar nós pararmos no caminho. Quantos vasos que nós vemos que está parado? Quando eu falo vasos, irmãos, porque o Senhor olha para mim e para você como vaso, e Ele colocou dentro de mim, Ele colocou dentro de você algo tremendo, algo maravilhoso, que é a presença dEle, que é o Espírito dEle. Quando Jesus foi para o céu, o que Ele diz? Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com você o Consolador. É o Consolador que te fortalece. Dentro de você existe um poder tremendo, mas esse poder precisa estar revestido da graça e do conhecimento de Deus. Não adianta eu vir para a casa do Senhor e pedir enche a minha vida se eu não me entrego ao Senhor. Não adianta eu querer pedir a Deus que enche o meu vaso, se o meu vaso, ele só vem pedir a Deus e mais nada, em casa não continua o processo, que nós saímos da casa do Senhor, mas esse vaso vai ter que romper lá fora, esse vaso vai ter que caminhar lá fora, esse vaso vai ter que fazer tudo que nós lá fora fazemos, e nós vamos ter as nossas batalhas, para que nós não enfraquecemos. Só pode estar de pé aqueles que estiver cheio do Espírito Santo de Deus. E diz a palavra de Deus que quando Jeremias vai, o Senhor falou com Jeremias, porque aquele povo, irmãos, estava em desobediência ao Senhor. Aquele povo não estava obedecendo às leis do Senhor. Quando eu venho na casa do Senhor, quando eu olho a palavra de Deus, a primeira coisa que o Senhor requer de mim e de você, a obediência. O Senhor não te pede a tua roupa, o Senhor não te pede nada mais, a não ser a sua obediência. E obedecer não é fácil. A palavra de Deus fala sobre isso. Obedecer é você deixar de fazer aquilo que você gosta, aquilo que você quer. E muitas vezes você dizer não para aquilo que você gosta é muito difícil. Eu te falo como pessoa, às vezes você abrir mão de algo que te traz coisas assim, praticamente, né? Te traz coisas boas, mas depois aquilo não é bom, porque vai roubar a tua paz, vai roubar o seu, como é que eu posso explicar? A sua vida com Deus. Você não vai romper por causa daquilo, então você tem que falar, isso aqui eu não quero mais na minha vida. Dizer que o vaso não vai errar, erra. Dizer que o vaso não vai enfraquecer, enfraquece. Dizer que o vaso não vai desistir, muitos estão desistindo. Mas nós temos que estar forte para ajudar aquele que está fraco. Porque o vaso não é apenas para você pegar e colocar ele no centro da sala e deixar porque ele teve um quebrado, não. O Senhor não nos vê dessa forma como a gente vê. O Senhor não olha para mim e nem para você como um vaso que você coloca lá e deixa. Não, sempre Ele vai falar com você. Sempre o Senhor vai te procurar. Muitas das vezes a pessoa fala assim, mas eu não ouço Deus falar. Mas você fala com Ele? Você fica em silêncio para ouvir a voz de Deus? Como é que você ouve a voz de Deus? Será que você só clama ao Senhor quando você está no meio das guerras? Quando você está sentindo alguma dor? Ou como alguma coisa está te acontecendo, você vai lá para o quarto, eu vou orar, eu vou pedir a Deus, isso vai... Não é assim não. O servo de Deus, ele tem que estar totalmente ligado no Senhor. Você sabe por quê, irmãos? Olha, o arrebatamento, ele vai ser no piscar de olhos. E se eu e você não estiver preparado... Não pensa você que vai subir, não. Se a irmã Isabel não se preparar, não vai adiantar esse tempo todo que está na casa do Senhor. Não vai adiantar nada eu ter louvado e bendizendo o nome do Senhor, se eu não deixar as coisas que atrapalham ao Senhor, as coisas que me impedem a prosseguir. Porque tem pessoas, eu não estou aqui para julgar, porque Deus não me chamou para julgar. Deus não chamou você para julgar ninguém. Mas nós temos que olhar cada um de nós, olhar para nós mesmos e ver onde precisa ter conserto. Essa palavra aqui, quando o Senhor começa a falar com Jeremias,
é para a casa de Israel. E eu e você somos esse Israel. Eu e você fomos chamados. Agora é você que decide se você quer romper, chegar ao alvo, ou você quer ficar. Eu vou te falar uma coisa. A melhor coisa é preferível você lutar e prosseguir e alcançar o alvo do que você ficar aqui achando que está tudo muito bem. Não está. Nós temos que estar cheio da presença de Deus. Porque quando nós se humilharmos diante do Senhor, Ele vai abrir as comportas dos céus e vai nos encher da presença dEle. E só vai poder ouvir, só vai poder sentir quando estiver cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. Porque o vaso, ele pode estar com problema, o vaso pode estar quebrado, o vaso pode estar cheio de defeito. Mas quando o Senhor, Ele entra na vida da pessoa, de cada um de nós, há mudanças em nossa vida, há mudança no nosso coração, há mudança do nosso agir, do nosso pensar. Você não pensa mais como antigamente. Sempre, todas as vezes que você fizer algo, o Espírito Santo vai te incomodar. É porque você é um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Você foi chamado para vencer. Você não foi chamado para ser derrotado. O inimigo das nossas almas, ele tem feito de tudo para nos impedir. O inimigo das nossas almas tem feito de tudo para atrapalhar a nossa caminhada. Mas se nós não ficar dando ouvido à voz do inimigo e olhar para a palavra de Deus, nós vamos vencer. Mas para isso é preciso que este vaso, que eu e você, precisamos nos humilhar diante do Senhor. Não é uma oração qualquer, não é uma oração comum, é você se abrir, escancarar o seu coração e falar: Deus, eu fiz isso, Senhor, não está bom desta maneira. É você e Deus, é onde o Senhor vai trabalhar. E quando eu dou lugar ao Senhor, Ele vem e começa a amassar, Ele vem e começa a trabalhar em nossa vida, porque o vaso, ele precisa todos os momentos, igreja, ser trabalhado. O vaso que está aí sentado, que é você, precisa todos os dias ter um encontro com o Senhor e apresentar diante do Senhor, porque no dia lá o Senhor vai pedir para ver as suas mãos. E muita gente acha que é a obra que vai salvar. Não, é a sua atitude, é a nossa vida, é a vida da irmã Isabel, é ela e Deus. Quando eu começo a olhar para a palavra de Deus, eu sei que Deus, Ele é poderoso para mudar a nossa história, porque esse vaso foi feito para vencer. Esse vaso não foi feito para ser pisado pelo inimigo, ele foi feito para vencer todas as lutas. Tem pessoas que acham que vai para a presença de Deus, ele não vai ter dor, ele não vai perder nada. Não é assim, não é dessa forma. Por isso que fala que quando o vaso ele é trabalhado na mão do oleiro, nós temos que entender que nós somos o vaso, mas o vaso ele vai passar pelos processos. O vaso ele vai ter momento que ele vai quebrar, tem momento que ele vai rachar, tem momento que ele vai ter as suas lascas, mas se nós ir no oleiro, que é o Senhor Jesus, Ele vai refazer a nossa vida, Ele vai transformar o nosso coração. É assim que nós temos que estar na presença do Senhor. Que quando Jeremias ouviu, o Senhor falou com ele: fala com o meu povo, se humilhar, consertar, ser transformado, para que Ele venha fazer uma obra completa em nossas vidas. E eu tenho observado muito isso, não estou falando daqui não, não estou falando da igreja, estou falando o povo de Deus tem esquecido do primeiro amor. O povo de Deus não está com aquela fé viva. O povo de Deus como é que eu posso te explicar? Está ficando satisfeito com coisas poucas. Quando eu falo coisas poucas, irmãos, é busca da presença de Deus. Eu fui criada num ambiente, numa igreja, que eu vou te falar, eu sinto saudade dessa igreja, a igreja
viva, a igreja cheia do poder de Deus, a igreja que quando falava milagres acontecia. Então quando eu falo igreja, eu estou falando eu e você, eu não estou falando desse templo aqui, eu não estou falando aqui, porque Jesus diz na palavra dele, que nós faríamos obras maiores que ele fez. Por que nós não estamos fazendo? O que está acontecendo? Então cada um faz a sua reflexão e responde para si mesma. Será que servir ao Senhor é só vir aqui louvar, adorar e pregar? Não. Louvar ao Senhor, adorar o Senhor. Senhor, eu quero ir na sua casa, porque eu quero adorar o Senhor. Eu não quero saber quem vai pregar, eu quero te adorar. Eu quero sentir a tua presença. Esse é um vaso que quer a presença do Senhor. Que quando nós nos colocamos, quando Jeremias foi até a casa do oleiro, o Senhor está falando nessa noite para mim e para você. Nós devemos humilhar diante do Senhor, consertar diante do Senhor, que muitas das vezes nós somos uma coisa que em casa somos outras, muitas das vezes nós somos, como é que eu vou te explicar? Nós temos que ser uma só pessoa diante da sociedade, dentro de uma igreja, porque nós somos a igreja, existe a igreja dentro de nós. E só podemos romper se nós estivermos cheios da presença de Deus. Que nesta noite nós possamos deixar que o vaso velho, ele está sendo quebrado, ele foi quebrado e ele não se faz presente na nossa vida. Que nós possamos essa noite ser um vaso novo nas mãos do Senhor, para que nós possamos vencer, para quando o inimigo quiser lançar pensamentos negativos, quando o inimigo quiser lançar coisas que não é para nós ter autoridade sobre ele, dizer aqui não, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Porque o vaso, ele não está de qualquer maneira, ele está cheio da graça de Deus, ele está cheio da presença do Senhor, porque Jeremias fala sobre isso, porque no momento em que ele desce à casa do oleiro, é o momento que ele se coloca diante do Senhor. É assim que eu e você devemos fazer, todos os dias, irmãos, estar orando, buscando ao Senhor sem cessar. Porque eu e você só podemos vencer, como eu falei no começo, se estiver cheio do Espírito Santo. E mesmo assim, nós temos batalhas. Mas quem vence por nós, não é nós, é o Senhor. É porque o vaso está cheio. O vaso pode estar, um dia ele quebrou, um dia ele rachou, mas aquele vaso, ele foi transformado para vencer. E nessa noite, é assim que o Senhor quer fazer comigo e com você. E nós precisamos entender que eu e você precisamos continuar a nossa caminhada, mas não esquecer que o vaso, ele tem as suas fraquezas, ele tem seus momentos. Então nós temos que ajudar aqueles que estão fracos. Como que eu ajudo aquele? Mas ele tem que querer ajuda, ele tem que querer mudanças, ele tem que querer transformação, porque eu não posso querer ajudar a irmã Sara se ela não quer mudar. Eu não posso pegar o problema dela e colocar sobre a minha vida, se ela não quer mudança sobre a sua vida, Sara. Porque Jesus, ele está olhando e está fazendo uma pergunta: o que queres que eu te faça? O que quer que eu faça com você, vaso? Mas esse vaso é preciso querer ser cheio. É preciso esse vaso que às vezes está danificado, está quebrado ou rachado, é preciso querer mudança. É preciso, porque, pensa bem conosco nessa noite, a gente quando quer consertar algo, o que a gente faz? Ou a gente pega e conserta, ou a gente leva na mão de uma pessoa que faz melhor do que nós. É porque nós tomamos o quê? Uma decisão. E toda decisão, ela requer de nós batalhas, seja ela qual for, é uma escolha. Se eu quero vencer, eu tenho um Deus que tudo pode, que tem poder de mudar e transformar. Por que não? Por que não eu deixar que Ele mude esse vaso? Por que eu preciso de passar por processos, se eu sei que Deus, Ele é o Deus de maravilha? Ele é o Deus que renova, Ele é o Deus que levanta, Ele é o Deus que é poderoso para nos fazer tudo de novo. Mas nós não queremos ser quebrados, nós queremos o Senhor
e queremos continuar a nossa vida. E não é assim. Nós temos que se humilhar diante do Todo-Poderoso, porque o Senhor deu o melhor dele para mim e para você, que é o Senhor Jesus. E Ele não fez questão nenhuma, falando, não, eu não vou mandar. Mas Ele te amou de uma maneira tão especial, igreja. Ele amou a irmã Isabel de uma maneira tão especial, que Ele não olhou. Ele não olhou, Ele deu o melhor. E qual o melhor seu para o Senhor? Como é que nós estamos fazendo para o Senhor? Será que nós estamos prontos? Eu acredito que o Senhor ainda não veio, porque a igreja não está pronta. E Ele quer, e o Senhor está lutando. Ora, busca, fica cheio, porque Ele só pode vir se eu estiver cheio do Espírito Santo. Então nós temos que estar o quê? O vaso preparado. E para essa preparação, é preciso nessa caminhada, irmãos, da minha vida e da sua vida, nós temos que entender uma coisa, que Ele está trabalhando, seja na dor, seja numa perca, seja às vezes coisas que você não quer abrir mão e Deus está te mandando abrir mão. E às vezes você fala, não, isso aqui eu não posso fazer não, eu quero falar uma coisa. Se Deus está falando, vaso, muda a sua vida, porque se Ele está falando é porque Ele quer o melhor para você. Muda, porque não adianta você querer se aquilo te faz mal. Aquilo que faz mal para nossas vidas, é melhor você abrir mão e você prosseguir, porque o vaso, você não depende daquilo que está te fazendo mal, você depende do Senhor. E quando o Senhor começa a quebrar esse vaso, dói. Quando o Senhor começa a amassar, porque aquele amasso que o Senhor está fazendo na sua vida, na vida da irmã Isabel, é porque no meio daquela massa tem ainda caroço de terra, tem caroço de barro, e para que o vaso seja perfeito é preciso esmagar ele, é preciso moldar aquilo ali, é preciso que não haja nenhuma pedra, nenhum caroço no meio daquela massa do vaso, porque se tiver não vai ficar melhor, não vai ficar pronto, porque a qualquer momento ele pode se rachar, a qualquer momento ele pode se quebrar. É assim que o Senhor faz comigo e faz com você, mas Ele só faz se você dá liberdade para Ele agir na sua vida, Ele só faz se você abrir o seu coração. E a igreja do Senhor Jesus está precisando de mudanças. A igreja que é eu e você precisa estar cheio da presença de Deus. Irmã, eu quero vencer. Quer? Então você fala com Deus aquilo que está te atrapalhando. E se Ele falar, larga. Porque é melhor andar com o Senhor. É a coisa melhor que tem. Porque Ele te garante a vitória. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar com você. Talvez você achar que aquilo dali está te ajudando. Não, muitas das vezes aquilo está atrapalhando a sua caminhada com o Senhor. Então a coisa melhor que tem é decidir enquanto há tempo. É se humilhar como Jeremias. Ele foi à casa do oleiro, o Senhor começou a falar com ele. Então nós temos que colocar como Jeremias nas mãos do Senhor e deixar que Ele venha trabalhar em nossas vidas, amém? E que nós possamos nessa noite deixar que o Espírito Santo venha nos encher. Nós possamos deixar que o Espírito Santo venha nos trazer o renovo. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. E nessa noite eu trouxe esse vaso aqui, não é um vaso, porque um vaso ele tem que ser grande. Mas eu trouxe essa peça aqui e essa água. Obrigada, irmã. Eu vou devagar aqui, porque senão você pode fazer derrubar aqui, tá, irmãos? Então, eu trouxe isso aqui representa eu e você, tá? Essa representação, essa água que está aqui, é a nossa vida. Ela está caminhando, ela está presa, né? Nós estamos dizendo que ela está presa, tá, irmãos? Quero deixar muito bem claro isso. Mas, aqui dentro, olha a cor dessa água. É o período que eu e você caminhamos, estamos na caminhada da nossa vida. E no meio dessas caminhadas, nós temos isso aqui, ó. As lutas, as dificuldades, né? Todos nós temos, não adianta falar que não. Todos nós, tem pessoas que acham que vai para a presença do Senhor, que não vai ter luta, que não vai ter perca. Tem pessoas que são assim.
Uma vez uma pessoa me fez essa pergunta, eu achei que ir para a presença do Senhor, a gente não sentia nada. Eu falei, peraí, você é o quê? Você é feita de quê? Enquanto eu ser gente, eu vou ter problema. Mas se eu tiver com o Senhor na minha vida, eu vou passar pela prova, eu vou passar pelas lutas, mas eu vou ter força para prosseguir, porque Ele vai garantir a nossa vitória. Não sou eu que estou falando, mas a palavra de Deus é promessa na nossa vida. Quem tem promessa de Deus não morre sem antes ela se cumprir, porque nós somos, o Senhor nos deixou essa promessa. Tem de fé, tem bom ânimo, e o ânimo que eu e você temos que ter, igreja, é porque o vaso vai ter os processos. É assim, está aqui, é o nosso processo, as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos momentos difíceis que nós vamos passar. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, o que que ela fala? Se nós estiver cheio do Espírito Santo, a nossa vida é mudada, tudo se transforma, tudo se purifica. Mas para ser purificada essa água aqui, é preciso fazer o quê? É nos encher. É preciso deixar que o Espírito Santo de Deus renova nossas forças. E por como que eu vou fazer isso? É olhando, ficar olhando? Não, é falando com Deus. Estou desanimada, vai orar. Eu não estou conseguindo, ora em pé. Não estou conseguindo ler a Bíblia. Pega a Bíblia, irmão, vai lendo em pé, vai andando e vai lendo, que o Espírito Santo vai falar com você. Eu não estou conseguindo orar, anda e fala com Deus. Quantas vezes eu estou no meu local de trabalho, o Espírito Santo me incomoda, eu começo a orar, e às vezes Deus vai me mostrando cada pessoas que precisam de oração, eu vou falando nomes dela, eu não falo seu nome, às vezes tem pessoas que eu não conheço o nome, eu falo, Senhor, o Senhor está me trazendo essa pessoa na minha memória, eu não sei o que está acontecendo, mas alcança a vida dela. É assim que nós temos que ser, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, Ele é poderoso para nos mostrar o que é que está acontecendo. Não é coisas, como diz muitas pessoas, é por acaso, não tem nada de acaso, na vida do servo de Deus não tem acaso. Tem o Senhor Jesus é que nos garante a vitória, amém? Então eu quero falar nesta noite, que a nossa vida é assim. Mas nós precisamos estar cheios da presença de Deus. E quando nós estamos cheios da presença de Deus, eu vou colocar um negócio aqui, e vocês vão ver o que vai acontecer. Eu espero que não me decepcione isso aqui, tá, irmãos? Mas eu vou colocar. Eu fiz em casa, deu certo, não é possível que aqui não vai dar. E se der certo, John, você tira daqui, tá? Para não ter vergonha, por favor. Então é assim que o Senhor faz na nossa vida, amém? Glória a Deus. Eu vou fazer aqui para vocês observar. Observa, e vocês vão ver, presta atenção, eu e vocês vamos ser essa água aqui. Hoje, agora, nós somos essa água aqui, durante das lutas, das batalhas que hoje nós enfrentamos. Amanhã, nós estamos falando do dia de hoje, porque amanhã será novo, então vai ser tudo diferente. Então, e não pensa você que você não vai ter momentos, vai, mas você vai lembrar, não, se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou romper, eu vou vencer, amém? Glória a Deus, não me decepcione. Está prestando atenção, o que vai acontecer aqui? Não me decepcionar. É isso aqui, ó. Cada vez que a irmã Isabel coloca a vida dela nas mãos do Senhor, aquela água, aquela dificuldade, se eu falar com Deus, eu preciso de ajuda, Ele vai vir ao meu encontro. É um vaso que muitas das vezes é preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Até isso aqui, até essa água, vou devagar para não entornar, até essa água, irmão, transbordar. Ela só vai transbordar se você der lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida. É assim que Deus faz comigo e com você. É assim que Deus trabalha comigo e com você. Ele limpa, Ele tira aquilo que está sujo e faz um vaso novo. Para que esse vaso novo, ele venha romper em fé. Para que esse vaso novo não fica reclamando. Não fique, eu não consigo isso. Quando você começar a reclamar, vai para dentro do teu quarto, que é a casa do oleiro, e fala com ele. Ele vai estar ali. Ele vai falar, não, eu estou aqui e eu vou te moldar. Enquanto
enquanto nós nos entregar, irmãos, a nossa vida nas mãos do Senhor e crer e confiar de todo o nosso coração, a gente vai ficar na mesmice. Mas se nós vivermos essa promessa aqui da palavra de Deus, que o Senhor nos garante a vitória, nós vamos vencer, nós vamos ter a nossa vida como essa água. Ela estava cheia de, vamos colocar aqui, um vaso que estava sujo, um vaso que estava no processo e precisava de ser limpo. É assim, eu e você. E se coloca de pé nesta noite, nessa hora. E nós vamos falar com Deus. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Você é um vaso precioso para o Senhor. Você é um vaso que precisa se colocar na posição, como o Senhor falou com Jeremias. Você é o Jeremias nessa noite na casa do Senhor. Aqui é o lugar que se cura, aqui é o lugar que se liberta, aqui é o lugar que é restaurado a nossa vida, aqui é o lugar que aonde eu posso falar que eu não consigo, mas o nosso Deus, Ele vai nos transformar. É preciso nos encher.